2 Coríntios capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Nós vamos dar continuidade, paramos no versículo 11 pela manhã, e eu quero continuar, vou fazer uma visão rápida do texto, e nós vamos dar continuidade aprendendo pelo menos duas lições muito importantes com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois o meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente, pois aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O texto da mensagem que quero trazer para os irmãos é o conhecimento de Cristo, cheiro de morte ou aroma de vida. O apóstolo Paulo começa a escrever a carta de 2 Coríntios tentando defender o seu apostolado. Havia essa igreja de Corinto, na cidade de Corinto, era uma cidade muito corrupta, havia muita promiscuidade. E essas pessoas que faziam parte dessa cidade estavam agora compondo e fazendo parte da igreja, ao qual Paulo havia fundado. Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, ele escreve 2 cartas que estão em nossa mão, 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas existe uma segunda carta, que no texto ele vai dizer que é uma carta severa. Foi uma carta que quando Paulo vai visitar pela segunda vez a igreja de Corinto, ele é muito maltratado. Havia um irmão que levanta questionamentos dentro da igreja, dificultando o ministério do apóstolo Paulo, o qual ele sai de lá muito magoado, muito chateado com o que estava acontecendo. E Paulo então vai escrever essa carta severa chamando a atenção da igreja, porque não era dessa forma que ela deveria se comportar. Os textos nos versículos anteriores, quem veio pela manhã, vai ver o apóstolo Paulo falando como deveria tratar um pecador dentro da igreja. E ele vai dizer a essa igreja que esse irmão que levanta um motim na igreja, trazendo distúrbio e problemas, machucou não só o coração do apóstolo Paulo, como também de toda a igreja. E ele deveria ser advertido. E a igreja então, lendo essa carta, conhecida como a carta severa, diz o texto que repreende esse irmão. Paulo então escreve 2 Coríntios para dizer que esse irmão já tinha sido disciplinado por todos, e que agora cabia à igreja recebê-lo de volta com amor. Paulo então vai trazer a paz, ele vai trazer a pacificação, ele vai trazer esse irmão de volta ao convívio da igreja. E agora, nos versículos seguintes, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer nessa carta que ele tem a intenção de ir a Troade. A Troade é uma cidade próxima também, ele está ali pregando e ensinando a palavra, ele está levando o evangelho de Jesus para aquele povo, mas a cidade de Corinto era uma igreja muito complicada, era uma igreja, vamos dizer assim, carne de pescoço, era gente problemática, eles discutiam se comiam ou não carne sacrificada, se deveriam ter relacionamentos pacíficos entre judeus e gentios. Eles se reuniam para ceia, para brigar. Era uma igreja muito problemática. Nós já falamos sobre isso, que muitas vezes pastores bons assumem péssimas igrejas. Há um costume muito interessante de colocar sempre quando uma igreja está indo de mal a pior, a culpa no seu líder. Muitas vezes não é o líder, muitas vezes é a igreja que é ruim mesmo, porque nós somos formados de gente, ser humano, gente problemática, gente confusa, gente que gosta de briga.
gente que gosta de confusão. E Paulo era um excelente pastor, mas apesar de ele ter fundado a igreja de Corinto, ele foi maltratado nessa igreja, ao ponto que esse irmão teve que ser disciplinado. E agora Paulo vai, nesses versículos seguintes, ele vai dizer que ele está na cidade de Troade, ele estava anunciando as boas novas, e o Senhor abriu muitas portas para ele, ou seja, ele estava sendo muito bem sucedido na cidade de Troade, mas ele estava com seu coração atribulado, ele estava querendo saber que não tinha notícia de Tito. E é interessante a gente pensar, muitas vezes você vê um ministério glorioso, um ministério com a igreja boa, bacana, tudo fluindo bem, às vezes as pessoas pensam assim, não, o pastor deve estar confortável, o pastor deve estar com o coração leve. Isso é um engano, porque o ministério, ele é um alto índice de responsabilidade com as pessoas, com a sociedade, com o chamado de Deus. Talvez não exista pastor acomodado, eu acredito que não existe, porque ele vai estar preocupado sempre com alguma coisa. E nesse caso aqui, Paulo vai dizer que Deus abriu várias portas, ele estava prosperando em Troade, mas o seu coração estava aflito. E assim é muitas vezes o ministério, como também a vida de muitos irmãos. Você olha a pessoa, ela está com o carro do ano, ela está com um bom emprego, ela tem uma boa família, e a gente julga pela aparência, mas a gente não sabe o que está se passando no seu coração, quais são suas dores, o seu sofrimento. Então a gente precisa aprender a não olhar o exterior, nós precisamos conhecer intimamente as pessoas e cuidar delas, independente de quem seja. Mas Paulo está vivendo aqui um problema muito grande. As pessoas da igreja de Corinto estavam dizendo que Paulo era fracassado. Por quê? Se você olhar o currículo de Paulo, Paulo foi preso várias vezes, chicoteado várias vezes, sofreu tortura várias vezes, ameaçado, apedrejado, ele passou situações difíceis. E algumas pessoas daquela igreja estavam dizendo e colocando em julgamento o seu chamado apostólico. Porque já que ele estava tendo tanta derrota, tanto problema, as pessoas não conseguiam ver no apóstolo Paulo alguém realmente chamado. E eles entendiam que Paulo deveria estar vivendo um caos muito grande. Aqui a gente aprende também algo muito interessante. Algumas pessoas vão dizer, né, que um irmão está na luta, está na prova, está doente, alguém já fica com aquela pulga atrás da orelha. Ele fez alguma coisa. Está passando por isso porque está sendo castigado por Deus. Está passando por essa prova porque fez alguma coisa. E a mão de Deus está pesando. E nós temos esse costume de julgar as pessoas. E nós julgamos pelo sucesso, nós julgamos pelo dinheiro, nós julgamos pela aparência, e não é isso que está acontecendo nesse texto. Paulo era apedrejado, Paulo era preso, Paulo era torturado, Paulo viveu caos, mas ele dizia: a graça do Senhor me basta. E às vezes nós queremos fugir de luta, nós queremos fugir de confusão, nós queremos fugir de problemas e tribulações, mas muitas vezes as dores da vida, elas nos fazem mais fortes, elas nos dão aperfeiçoamento, e a Bíblia vai dizer, né, a palavra de Deus, vai produzir em nós a esperança. Então, irmão, não fuja da luta, não fuja da tribulação, não pense que tem alguma coisa, alguém fez um trabalho para você, ou você pisou e chutou a macumba, ou algo parecido. Não faça isso. As lutas são suscetíveis à vida, a gente cresce, nasce e morre. A gente tem saúde hoje, está doente amanhã, o carro quebra, bate, o desemprego chega à porta. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Cristo que nós servimos, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nenhum momento nós vemos Paulo amaldiçoando Deus pelas suas prisões, pela sua tortura, pelos seus apedrejamentos. E às vezes nós deparamos com crentes que começam uma lutinha, ele já está revoltado com Deus, ele quer largar a igreja, porque a culpa é do pastor, porque a culpa é do diácono, porque a culpa é do fulano. Nós queremos encontrar justificativas para as lutas da vida. O Covid chegou, matou muita gente, perdemos amigos, pastores, homens de Deus do ministério. E se Deus nos poupou é porque foi graça, porque nós também poderíamos estar na mesma situação. Então o que nós vemos aqui é que havia um julgamento sobre o ministério de Paulo. Paulo está passando prisão, está passando dificuldade, olha, então ele não é abençoado, então ele não é chamado. E Paulo todo o tempo tinha que trazer uma palavra para essa igreja, uma igreja difícil.
E talvez a gente possa viver isso no contexto que nós estamos religioso. Quantos problemas acontecem dentro da sua igreja, um amigo visitante, ou quem sabe desta igreja, mas nós precisamos olhar para Cristo, não podemos olhar para as pessoas que faltam conosco. E pense comigo, o fundador da igreja, o apóstolo Paulo, o pastor, o apóstolo, foi maltratado em uma das suas igrejas, a qual ele fundou. E eu quero me basear no versículo 14 até o versículo 5, ele vai fazer essa defesa do seu ministério. E a frase que nos chama a atenção, exatamente o 16, diz assim: mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora para o nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão sendo perdidos. O que Paulo quer dizer com essa frase? Bom, primeiro, Paulo, quando ele fala que estamos sendo levados em triunfo, Paulo vai trazer à memória os passeios que aconteciam com os grandes soldados romanos, que quando eles invadiam uma cidade, um país, e trazia os seus escravos, a sua riqueza, era comum haver uma passeata. Eles entravam em triunfo, era uma celebração ao imperador. Então, os soldados que vinham da batalha, eles entravam na arena, entravam diante do imperador e faziam um desfile com seus cavalos. E muitas vezes os povos que eram escravizados vinham amarrados para desfile do imperador, para dizer que Roma é soberana, que Roma é forte. E se houvesse algum roubo de pedras preciosas, de ouro, de prata, também eram levados nas carruagens, para a admiração do imperador, dizendo o seguinte: olha, Roma é soberana, nós estamos em triunfo, nós estamos vivendo o auge, nós estamos conquistando todas as coisas. E exatamente Paulo usa essa visão que conduz em triunfo, como se Cristo estivesse passando vista à tropa, como se ele estivesse desfilando diante do Senhor, mas não com o ouro, a prata, mas sim com as suas cicatrizes, com o seu sofrimento. Porque muitas vezes esses soldados que passavam diante do imperador com coroa e louros, eles não passavam perfeitos. Alguns passavam sem o olho, alguns passavam sem o braço, alguns passavam sem a perna, porque eles acabaram de sair de uma batalha, eles acabaram de sair de um conflito, mas mesmo assim a visão é de triunfo. Eu perdi um braço, eu perdi um olho, mas nós vencemos. E os soldados que passavam diante do imperador, muitos vinham também feridos. E aí, irmãos, quando o apóstolo Paulo traz essa visão do evangelho, e ele está se defendendo diante daquilo que estão dizendo, que ele não é abençoado, que ele não é próspero, ele vai dizer exatamente essa imagem do imperador que recebe as honras do seu exército. E aí você pode pensar, algum irmão que você conhece, membro da igreja, que sofreu muito na sua vida, não teve paz, não teve alegria, mas morreu reconhecendo Cristo. Aquele que passou da vida para a morte, num leito de dor e sofrimento de uma doença terminal. E nós temos a visão que isso é terrível, que isso é absurdo. Muitas vezes peregrinou nesse mundo com muitas portas fechadas, com muitas dificuldades, mas chegou até o final. O que Paulo está dizendo é que essa graça, que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo, é porque as lutas que nós vivemos aqui não se compara com a glória que iremos receber diante do Senhor. Você pode passar por essa vida com mágoas no seu coração, chorando porque foi injustiçado. Você pode passar por essa vida olhando para trás, pessoas que puxaram o seu tapete. Vai passar por essa vida machucado, quebrado, arranhado, ferido, mas é exatamente isso que Paulo está dizendo. Essa graça nos leva em triunfo, porque tudo que vivemos aqui é passageiro. Essa dor que sofremos, esse sentimento de vazio existencial,
haverá um dia, haverá uma hora em que tudo isso irá acabar, e aí sim, nós estaremos entrando não no pátio de Roma, mas iremos entrar nas mansões celestiais, machucado, ferido, sem um olho, sem um braço, porque a vida nos bateu, porque fomos injustiçados, mas seremos lavados e remidos em Cristo Jesus. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo, porque a mensagem, ele vai dizer, por intermédio de uns, é aroma de vida, e para outros é aroma de morte. A questão é que há um outro detalhe nessa fala. Quando os soldados e os guerreiros romanos entravam, as mulheres jogavam pétalas. Eu acredito que você já viu algum filme onde passa uma guarnição romana com suas charretes, seus cavalos, há uma chuva de pétalas. Isso era costume, porque essas pétalas traziam o cheiro da vitória para os soldados romanos. Mas para aqueles que estavam aprisionados, sendo arrastados pela tropa, era cheiro de morte, porque mais à frente na praça seriam degolados, seriam queimados, seriam enforcados. E aí Paulo vai dizer, olha, o nosso evangelho é aroma de vida para uns, mas para aqueles que estão indo para o inferno, é aroma de morte. O que Paulo passa para nós é que esse evangelho, ele é um aroma da graça, o aroma de Cristo, o qual transformou a nossa vida e transformou a visão que temos desse mundo. Mas infelizmente existem perfumes falsificados. Espero que você não compre, porque você pode ter uma alergia, você pode abrir uma ferida na sua pele, mas infelizmente alguns perfumes, eles têm um frasco muito bem feito, mas o seu aroma é falsificado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Somos aroma de Cristo que se eleva a Deus. Esse aroma é percebido de forma diferente daqueles que são salvos, como daqueles que estão perecendo. Para que esses que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume da vida. Quem a esta altura dê uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Paulo está dizendo que esse aroma não é falsificado, como alguns produzem um evangelho falsificado. Há uma tendência na nosso mundo contemporâneo de evangelhos serem produzidos com aroma que não são verdadeiros, perfumes que não são saudáveis, perfumes o qual o evangelho tem sido adulterado com fórmulas e com pensamentos que Cristo nunca disse. O que Paulo está dizendo é que o nosso aroma é de vida, porque ele prega o Cristo que morreu e ressuscitou, não o Cristo que dá apenas bênçãos materiais, não o Cristo que traz sucesso, porque ele diz, carregam no corpo as marcas de Cristo. Enquanto a igreja criticava ele por ele ser apedrejado, preso, ele vai se gloriar disso, porque na visão de Paulo, a graça do Senhor bastava. Não era o sucesso, não era a fama, não era a alegria. E ele colocava sempre no seu coração o entendimento de que o seu evangelho era um evangelho verdadeiro, não era um evangelho adulterado, não era um perfume feito de segunda qualidade, não era um perfume feito na esquina, não, era perfeito, era real, através da morte de Cristo. E eu quero concluir essa mensagem, para a gente poder celebrar a ceia do Senhor, com duas aplicações. Existem pregadores que adulteram o aroma de Cristo. Existem mensagens que não passam o verdadeiro evangelho de Jesus. Infelizmente, nós temos pessoas que não se preocupam em saber o que a igreja prega ou qual é a sua doutrina. Elas estão mais preocupadas com a estética, com a beleza do culto, com a fumaça, com a luz, com a pregação que eleva o nosso ânimo. E muitas vezes ninguém se preocupa em saber o que verdadeiramente aquela igreja prega. E o que nós vemos são aromas adulterados, perfumes que não são de Cristo. Gente magoada, gente ferida, gente vivendo a frustração do Evangelho. A quantidade de pessoas longe do Evangelho é absurda.
O número de desigrejados que não acreditam mais na igreja, na instituição, é imensa. Mas Cristo não tem nada com isso. O que nós vemos são pessoas que adulteraram o Evangelho e a pregação da palavra. Por isso, não olhe para homens, não olhe para pessoas, não julgue o ministério de ninguém pelo número de pessoas, não julgue o ministério de ninguém pela beleza do templo, não julgue o ministério de ninguém pelo sucesso no que ele está fazendo, porque tudo isso pode ser aroma falsificado. O que nós precisamos nos segurar e entender é a sã doutrina, é a palavra de Cristo, onde Cristo é colocado em primeiro lugar, e mesmo diante das lutas e das tribulações, nós confiamos no Deus que não nos abandona. Segundo, aqueles que ensinam a palavra não podem adulterar a palavra, e isso é para todos nós. Você que é um cristão autêntico, que serve a Deus na sua igreja e que é portador da palavra e quer ser usado pelo Espírito Santo, você não pode adulterar a palavra para agradar homens, para agradar pessoas, para tentar aumentar o número de membros da sua igreja. A verdade e a sã doutrina tem que ser pregada acima de qualquer coisa, porque no último dia, quando iremos passar à vista diante do grande Senhor, naquele dia, iremos passar ali feridos, machucados, muitas vezes arranhados pela vida e pelo próprio ministério. Quantos pastores, penso eu, irão deixar esse mundo com feridas duras do ministério, mágoas do ministério, palavras que ofenderam, que machucaram, mas estarão diante do Senhor, e assim a nossa vida. O que nós precisamos entender é que estamos numa grande batalha espiritual. Estamos vivendo um tempo de aflições e precisamos alicerçar a nossa fé, confiando que naquele belo dia, eu não sei como eu vou chegar lá, se é se arrastando, se é sendo puxado por alguém, mas eu pretendo passar de frente para o Senhor e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E dizer para o Senhor: não importa a posição que você chegou, aonde você está, o que importa é que Ele cuidou de você na batalha. Ele esteve com você na batalha e Ele não te abandonou. O que nós precisamos, e eu quero fechar nesta hora essa palavra, é dizer a você, meu irmão, se você foi machucado pela vida, se você por algum momento se decepcionou com a religião, se você por um momento passou e pensou em abandonar tudo, porque você esperava que as pessoas fizessem algo por você e elas não fizeram, e você hoje está à margem, você está olhando de longe, você está vendo o campo de batalha, você está vendo seus irmãos lutarem e você não está se envolvendo, você não sente mais vontade de estar na casa de Deus, você não sente mais vontade de estar no corpo de Cristo. Eu quero te dizer o que Paulo vai dizer: mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Sempre nos conduz triunfantemente. Paulo está preso? Sempre nos conduz triunfantemente. Paulo está sendo apedrejado? Sempre nos conduz triunfantemente. Paulo está sendo julgado com grilhões, próximo do carrasco chegar e cortar a sua cabeça, e o seu coração dizia: sempre nos leva triunfante e nos conduz na luta. E é essa palavra que eu quero deixar para o seu coração. Eu não sei a sua dor, eu não sei o seu sofrimento, mas eu quero dizer que o aroma de Cristo nesta noite quer trazer para você o perfume verdadeiro. Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, Ele pode te dar uma nova chance, Ele pode tirar você das drogas, da bebida, da prostituição, Ele pode te dar uma família, Ele pode abrir as portas, como Paulo diz, porque Ele sempre nos conduz triunfantemente em toda e qualquer situação, porque Ele é um Deus que não nos abandona, é um Deus presente, é um Deus que ouve a nossa oração quando estamos desempregados, é um Deus que ouve a nossa oração quando estamos doentes, é um Deus que ouve a nossa oração quando estamos no nosso quarto chorando e sem saber para onde ir, porque Ele é um Deus que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E é esse Cristo que eu quero apresentar a você nessa noite, meu amigo. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Eu preciso fazer um convite a você que entrou aqui, e eu sei que Deus te trouxe aqui, não é o acaso. Ele está te dizendo: pela graça, eu sempre conduzo em triunfo, não segundo a visão dos homens, mas segundo a visão de Cristo.
Eu quero orar pela sua vida, eu quero convidar você, se alguém aqui afastado do caminho do Senhor, que deseja voltar para o caminho do Senhor, que andou distante e agora precisa se reconciliar, ou quem sabe ouviu essa mensagem e quer viver uma nova história, quer viver um novo tempo, eu convido você a levantar suas mãos aonde você está, e eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite? Levante suas mãos, eu quero orar por você. Se há alguém, eu quero orar pela sua vida. A igreja está orando. Há um novo tempo, há uma nova história, há uma nova oportunidade. Ele nos leva em triunfo, não importa a luta que você esteja passando, não importa a situação que você esteja vivendo. Ele é um Deus de fazer grandes coisas, e Ele estará contigo por onde quer que você andar. Se há alguém nessa noite, eu quero orar por você. A igreja está de olhos fechados, apenas um gesto. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. As vidas que aqui estão, Tu conheces, não pela aparência, mas conhece o fundo do seu coração. Eu te peço a Deus, que mesmo diante dessa oportunidade, Tu continue a trabalhar no seu coração, e que ele sinta o desejo de retornar à casa do Pai, para viver um novo tempo, entendendo que muitas vezes as lutas nos fazem mais fortes, nos trazem triunfo, e que o aroma do Evangelho, que é a renúncia, tomar a sua cruz e seguir, é um convite para cada um de nós. Abençoe a vida dos nossos amigos visitantes, que eles sejam abençoados em suas igrejas, sejam abençoados nas suas casas, no seu trabalho, e que essa semana seja uma semana de paz e de alegria para todos nós. Recebe toda a honra, glória e louvor. E assim que vivemos esses embates nessa vida, mas temos a certeza que haverá um momento de triunfo, onde iremos desfilar diante do Senhor nas mansões celestes, mesmo feridos, mesmo machucados, mesmo, Deus, com feridas na alma, mesmo com feridas no corpo, estaremos diante do Senhor, porque estaremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Recebe toda a honra, glória e louvor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz...